Já faz mais de 4 meses que eu postei o vídeo passado e não postei mais nada aqui no canal. Então tô fazendo esse vídeo de compilado e vou apagar os outros vídeos. E hoje eu vou resumir as 3 partes do episódio 1 do Mundo Legal de Okikaio. A redublagem que eu tô fazendo de Okikaio Vamos Ser Heróis. E essas dublagens são minhas. E eu faço esse tipo de conteúdo no meu outro canal, que é o Mara Regina. Sim, gente, o Mara Regina é o meu canal. Pois é, eu tenho 2 canais. Então, bora começar logo o vídeo, né? O episódio começa com o Caio e a mãe do Caio treinando. E eles estavam tentando se concentrar. Mas um mosquito apareceu e não estava deixando o Caio em paz. O Caio tentou matar o mosquito, mas ele não conseguiu, então ele começou a chorar. A mãe do Caio apareceu, começou a acalmar ele. E ele disse que ele iria se concentrar, e aí apareceu ele mais velho e disse que ele iria se concentrar sim. E aí apareceu o título do episódio de Caio. Um robô apareceu e disse que ele é muito fraco. O Caio não aceitou essas provocações e ele ia dar um socão, mas não deu nada certo. O Caio fala que os poderes dele não estão mais funcionando mais. E aí o Caio vê um senhor e ele fala que quer treinar o Caio. O Caio aceita. Eles vão em um lugar de treinamento. E é só pular essas cenas que não é nada de importante. O senhor fala para o Caio que ele precisa sair da sua zona de conforto. Ele pediu para o Caio fechar os olhos. E dentro da mente do Caio tinha uma jaula que tava uma gosma. O cara falou que a gosma era sua fonte de poder. E a gosma começou a criar forma. E a gosma saiu e prendeu o Caio. E ele dominou o corpo do Caio. O Caio estava se transformando em uma nova pessoa. Enquanto isso, na lojinha da esquina apareceu um robô. E eles perceberam que o Caio sumiu e eles não sabiam onde é que ele estava. E o robô se transformou em um robô gigante. E ele estava prestes a acabar com todo mundo, mas aí chegou alguém e acabou com o robô. E foi ele que acabou com o robô. A Enid pergunta pro Caio como que ele conseguiu fazer aquilo. O Caio coloca o dedo na boca dela e diz que o nome dele é Tecaio. E essa foi a parte 1, agora vamos pra parte 2. A parte 2 começa com o Had e a Enid tendo uma conversa com o Caio. E o Caio, na verdade, Tecaio, manda eles pra longe. O Tecaio chama eles pra uma batalha de poder. O Tecaio manda o Had pra longe. A Enid trola o Tecaio. Ela para em cima do telhado. O Tecaio sobe do telhado. O Tecaio ataca ela, mas ela desvia. Enquanto eles estão brigando, o Had cai do chão. Quando o Tecaio estava prestes a derrotar a Enid, o Had foi rápido e salvou ela. E o Tecaio deixou o Had no chão. A Enid chamou a mãe do Caio. O Caio estava destruindo a loja. E o Sr. Gar parece preocupado. O Caio fala que aquilo que ele fez não foi legal. Aparece um flashback do Sr. Gar elogiando a Enid e o Had. E pro Caio nada. A mãe do Caio fala isso daí pro Sr. Gar. Vai lá e fala pra ele o que o trabalho dele significa pra você. O Sr. Gar fala isso daí. Caio, você faz um ótimo trabalho aqui na loja. O Tecaio fala que isso não é verdade. O Tecaio faz isso, uma bola de energia. O Tecaio fica muito forte e ele disse isso. Agora diga suas últimas palavras. Mas aí algo acontece e ele acaba dando um soco na sua cara. E essa foi a parte 2, agora vamos pra parte 3. A parte 3 começa com o Tecaio se levantando. E o Caio está prestes a acabar com ele. E aí eles começam a lutar. O Tecaio acaba com o Caio. E aí o Caio fica no chão. E o Tecaio ia colocar o Caio na jaula. Mas aí o Caio desvia. E aí o Caio tranca o Tecaio na jaula. E ele recupera o corpo dele de volta. E ele abraça sua mãe e ele chora pedindo desculpas. A mãe do Caio dá a faixa dele. E aí ele coloca a faixa. E aí no final o cara, ele fica rindo. E aí é o fim do episódio. Então hoje eu tô aqui pra fazer uma review dos 2 episódios do Mundo Legal de Okikaio, que é os novos episódios. Agora vamos falar do segundo episódio. Vamos pular a abertura, agora sim começou. O episódio começa com o Senhor Barrigudo dizendo que eles atacaram a própria praça e como se ele não pudesse atacar sozinho. E ele diz que ele vai atacar a praça e que ele vai destruir melhor do que eles. E aparece o título do episódio, não pode atacar a praça. E o Senhor Barrigudo esqueceu que ele estava em uma reunião. E o Senhor Barrigudo estava preso em um desafio para ele não atacar a praça por 24 horas. E se ele atacar, ele vai estar demitido. E agora pulando para algum
tempo depois, o Senhor Barrigudo foi ver o que estava acontecendo na praça. E eles estavam se divertindo. Mas o Senhor Barrigudo não estava gostando nada disso. E o Senhor Barrigudo estava prestes a atacar a praça. Mas aí ele lembrou que ele tem que ficar 24 horas sem atacar. O Senhor Barrigudo foi até a loja, mas ele não foi lá pra lutar. O Senhor Barrigudo disse que ele não pode passar um dia sem atacar eles. Mas isso até 1 minuto. E aí eles ficam irritando o Senhor Barrigudo pra o Senhor Barrigudo atacar eles. E o Senhor Barrigudo ia embora. E aí quando o tempo acabou, o Senhor Barrigudo destruiu toda a loja. Resumidamente, é assim que o episódio acabou. Para o episódio 3 agora, o cachorrão aí, ele morde o Caio e a Enid e o Had. A Enid se transformou em um coelho, Had em um gato e o Caio em um cachorro. E eles querem ser gente de novo, mas não tem uma cor, então eles vão ficar assim pra sempre. E acabou o episódio. O episódio 4 começa com o Caio mostrando a carta de Paul de um cara para a Dandy. O Caio mostrou a sua carta. E ele disse que se a Dandy fizesse algo muito heróico, ela poderia ter a própria carta dela. Mas ela disse que isso não seria possível. E parece que o Caio não entendeu muito bem. Como é? E aí mostrou o título do episódio, Dandy. E aí eles botaram na cabeça que cartas de Paul são erradas e ruins. Eles foram para perto de um vulcão e aí eles iam jogar as cartas fora. Mas o Caio disse que ele não consegue. E ele disse que as cartas são importantes pra ele. Mas a Dandy não queria jogar fora também. E a Dandy falou que eles poderiam ficar com as cartas mesmo assim. E ia terminar o episódio. Mas aí o Caio falou que eles precisavam saber o porquê que a Dandy não pode ter uma carta. E aí o episódio termina com ela dizendo que eles vão ver isso. Na parte 2 eles chegam lá nas indústrias Paul. Por aqui, pessoal, vamos continuar com o nosso passeio. Olha, como que fazem as cartas de Paul? É que eu queria botar no meu caderninho, sabe? Ótima pergunta. Todas as cartas são geradas naquele lugarzinho bem ali, atrás da linda estátua do nosso fundador da nossa empresa. É isso? É sim. Tá, tudo bem. Eles vão andando, passando pelo robô, mas o robô, ele ativa, e aí o robô ataca eles, o robô pega o Caio, mas a Dandy para o robô e fala... Vamos continuar. Como se nada tivesse acontecido. E assim que acaba a parte 2.